Lamborghini Urus SE. Bem-vindos ao primeiro Lamborghini Plug-in Hybrid de produção em série da história. A história da Urus, que é esse SUV, ele começa em 2017, não é o primeiro SUV da marca, a gente tem aquele LM002, que é o tal do Rumble Lambo, né? Aqui no caso é uma versão híbrida, mas em 2017 é apresentado o carro entra em linha, na verdade. E olha que curioso, até esse momento de 2017 até 2025 venderam mais de 41 mil Urus, seja a base Urus, Urus S, Urus SE ou Urus Performante, tá? Olha como é importante essa relação de SUV na marca. Aí você vai falar assim, tá, tem como você me dar uma referência? Sim. A Lamborghini foi fundada em 1963. De 1963 até 2014, a marca vendeu uma média de 50 mil carros. Todo esse período da história, 50 anos de história, mais ou menos. Tá bom? Beleza. Então você está falando 50 mil carros. Pra você ter uma ideia, em 3 anos, hoje, contando Urus, contando Revuelto e contando Temerário, em 3 anos a Lamborghini ultrapassa essa quantidade de vendas que ela demorou 50 anos para produzir. Olha só, de vender desde Countach, Diablo, Murciélago, Urraco, todos os carros que se sabe da história da Lamborghini. Então olha como é importante o SUV no divisor na vida, né? Assim como a Cayenne fez para a Porsche, a Urus faz para a Lamborghini, né? Falando em Cayenne, é a plataforma da Cayenne, da Audi Q8, da Audi Q7, do Bentley, o Bentayga também, né? Tudo época grupo Volkswagen. A Porsche não faz mais parte do grupo Volkswagen, mas o maior acionista ainda é a Volkswagen. Então ela não é dona, mas é a que mais manda, né? No caso aqui, a ideia como o mundo vai surgindo, as novas leis, somente no final agora de 2026, vai entrar o que a gente chama de Euro 7. As leis de emissões vão serem atualizadas. Os carros desse nível de quantidade de produção, eles vão ter que ser obrigatoriamente híbridos. Seja plug-in, que é o caso desse carro que você abre aqui, você carrega, põe a tomada e carrega, ou aqueles mild hybrid, que é os por pulso elétrico, né? Tá bom? No caso aqui, vamos lá então, Urus. Motor V8 4.0 Twin Turbo. O carro mesmo, por padrão, são 620 cavalos. Além disso, você tem um motor elétrico que fica entre o motor a combustão e o câmbio. Eles falam que adicionam 192 cavalos. A questão é o seguinte, como são duas tecnologias diferentes, está falando de queima e a outra de energia, bateria. Quando você junta os dois, tem uma perda aí. A Lamborghini fala que a potência real do carro são 800 cavalos e 96,9 kg de torque mais ou menos, tá? Câmbio ZF automático de 8 marchas. Pensa que esse carro é o irmão da Cayenne Turbo híbrida. Mas claro que os acabamentos são refinados, tem os tipos de cor. É uma interpretação de um SUV de performance pela Lamborghini, tá bom? No modo elétrico, esse carro anda a 60 km. 0 a 100 desse carro, 3,4 segundos. 0 a 200 em mais ou menos 11,2. A máxima é mais ou menos 312 km por hora. Num carro que pesa 2,5 toneladas, cara. Olha isso, olha o nível de tecnologia que chegamos hoje, né? Vamos lá então. A bateria é de 25 kWh, 25,9 eles falam, né? Leva 5 pessoas. Essa unidade recentemente importada pela WBC, ela tem uma cor de um Lamborghini especial. Já ouviu falar na Sian? Que é aquele carro que ele tem, a gente fala que não é bateria, mas ele funciona como capacitor. Ele é um pouco diferente, quem manja de elétrica vai entender. Ele não acumula energia lá, mas ele joga uma potência diferente, né? Chama verde Gea Mate. Então é uma cor especial aqui, cor de cian, muito bom, né? Que mais? Vamos lá. Daqui de fora, rodas Galantos pretas aqui, freio de carbono e cerâmica de série, pinça laranja Lamborghini. Bom, já que é um carro de família, leva 5 pessoas, até olhando aqui a configuração, ele tem uma projeção Lamborghini no chão, que a gente está com a luz acesa, aí fica um pouco difícil de ver, né? As Lamborghinis, a Urus, né? Ela tem, olha que legal, ela tem um vidro duplo, então tem um melhor isolamento acústico. Você está dentro do carro, você ouve menos barulho de fora, né? Ele é borderless, né? Então ele é sem borda, questão do vidro.
Sistema de som Bang & Olufsen, 21 alto-falantes, 1.700 watts de potência, cara, que absurdo. Couro Napa, aonde tem Alcântara, que é o caso no teto do carro aqui. Ó, é Alcântara mesmo, tá? A própria marca Alcântara. Eu sei que tem as derivações de Urus, para você saber. A gente tem a Urus do lançamento, tem a Urus S, que é uma espécie de facelift, acaba sendo, né? Tem a Urus SE, que é uma Urus S com o sistema elétrico. A gente tem a Urus Performante, que é uma versão semi-pista, baseada na primeira Urus. Agora, recentemente, a Lamborghini anunciou a Urus SE Performante, que seria esse carro um pouquinho aliviado, né? Aquelas questões de mercado que a pessoa fala, para que você vai ter um carro desse? Às vezes é um momento em que o cara está ficando mais velho, ele forma uma família. E às vezes o companheiro ou a companheira da pessoa não... Putz, você vai ter um carro esportivo para levar 2 pessoas e teus filhos. Uma Urus. Essa é a questão, tá bom? Esse carro ele tem um sistema de gerenciamento, eu estou até com a chave aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela no meio e vou dar só um contato aqui. Para a gente mostrar aceso aqui, a gente tem os modos de condução que eles chamam de Anima. Então você tem o Estrada, Esporte, Corsa, Sábia, que é areia, terra e neve. São os modos de condução. Então assim, o carro ele se adapta com controle de tração e estabilidade de acordo com esses modos. A dinâmica inteira do carro, o sistema chama de tamburo. Então toda a dinâmica do carro, desde como vai passar a tração, o equilíbrio do carro. Esse carro ele tem um motorzinho elétrico também de 48 volts que funciona do seguinte, para diminuir o que a gente fala de rolagem. A rolagem é simples de você entender. Se você já entrou num ônibus, você já viu que quando você faz uma curva rápida, o ônibus dá aquela inclinada, certo? A ideia do motor elétrico é compensar isso. Então, aonde o peso pela inércia está indo no sentido oposto, o motor elétrico ele endurece a suspensão e não deixa ter esse efeito de inclinar, sabe? Então essa é até uma tecnologia que veio da Bentley até. O motor elétrico, aliás, desse carro, ele é do Bentley Continental GT Super Sport. E o motorzinho elétrico é do Bentley Bentayga. Até, olha que só curioso, para melhorar a dinâmica. Então significa que você está fazendo uma curva muito rápido, você não vai ter aquele negócio de jogar para um lado para o outro, né? Olha o nível de tecnologia que a gente está, né? Tá bom? São 2 telas, cada uma de 12,3 polegadas, vários acabamentos em carbono aqui. Cara, é uma configuração bem legal, porque é cor de cian, tem os cintos laranjas, ó, o banco, como eu falei, couro Napa com as costuras laranjas, beleza? Uma soleira aqui, escrito Lamborghini em carbono. E o que a Lamborghini usa muito uma identidade que eles chamam, que é o sexto elemento, tem até um carro delas que é o sexto elemento, né? O sexto elemento na tabela periódica é o carbono. Onde você vê quinas de 6 assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tudo que você vê, esses detalhes, seja deixa eu ver se eu pego um aqui, Lamborghini, os próprios detalhes aqui embaixo, então, onde você vê quinas de 6, somente aqui no volante, significa que é referência na saída de ar-condicionado, você vê que estão 6 quinas, é referente ao sexto elemento da tabela periódica, que é o carbono, tá? E falar um pouquinho aqui também na parte de trás do carro. Ele tem um porta-malas aqui, 454 litros, então tem bastante lugar para mala. Esses são os trilhos aqui que você pode pedir como opcional, você pode tirar também, ó, você tira ou você prende, para sua mala não ficar rolando para um lado para o outro, né? E tem uns carregadores aqui, né? Plugin que você coloca aqui na tomada, e aqui no carro e pluga na tomada para carregar exatamente a bateria, né? Ele tem maneiras de carregar o carro, né? Você pode ser ou na tomada ou então por frenagem mesmo, ou nos próprios gerenciamentos do tamburo lá, você consegue colocar um modo recharge que é igual o da Cayenne, tá? Você consegue, tipo, o carro ele vai ficar um pouquinho mais, é que é muita força, falar 800 cavalos, segurar um pouquinho é complicado, mas você pode forçar o motor a combustão a carregar a bateria, tá bom? Por frenagem ou por tomada. Um outro detalhe legal, porque esse carro ele tem suspensão a ar, então aqui, ó, ele tem 2 botões que você, se você está carregando compras, até você aperta aqui, você vai ver que a suspensão vai abaixar, ó. Se já não tiver baixo, então aperta aqui e levanta. É que eu acho que não vai acontecer nesse momento. A gente faz um insert aí para vocês verem que você aperta aqui, que se você está com coisas pesadas, para você não estar com força, ele abaixa a traseira. As montadoras têm feito isso, né? Aí aperta aqui e fecha o carro, tá bom? Então esse carro foi uma importação recente WBC. Você tá procurar um carro desse, quer importar aí, entre em contato, aí tem uma equipe para atender você, que é legal porque a gente está no ápice aqui de tecnologia. É um dos carros mais vendidos do mundo de SUV.
Então, por mais que as pessoas olhem, mas é um Lamborghini, a gente vive, é uma outra proposta. Às vezes, para a pessoa ter um Lamborghini, ela tem que levar a família junto. Então tá aí, carro bem legal, tá bom? É isso, obrigado a WBC pela oportunidade aí, está procurando, entre em contato, siga nas redes sociais, inscreva-se, dê um like aí nesse vídeo para a gente poder mais ver esse tipo de carro no Brasil. Um abraço a você e até o próximo vídeo.